Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês é o Diego Ruas. Hoje nós vamos falar sobre o mercado americano em si, as ações e o índice americano, o que eu espero desse índice para as próximas semanas, tá? Na semana passada nós falamos sobre as ações da entrada mensal e hoje nós vamos falar sobre o índice. Deixem seu like, ativem as notificações, qualquer dúvida podem perguntar aí nos comentários, que eu vou responder todo mundo. E vamos para o vídeo. Então, semana passada nós falamos sobre as ações e os índices, né? O índice aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre as ações e o índice lá dos Estados Unidos. Então, começando aqui com o índice do S&P 500, né? Que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, nós podemos ver que após a grande queda, né? O preço ele deu uma subida e ele agora bateu na banda de Bollinger Superior e deu o padrão aqui de lateralização, ou seja, um mercado que não sobe nem desce. Provavelmente, o que eu espero desse índice é que ele desça até a banda de Bollinger inferior, porque geralmente, depois de uma queda boa, né, a partir do topo que está aqui, deu uma queda boa, então geralmente o preço ele não sobe disparado, né? Ele não tem força para disparar tanto, romper topo, quase nunca acontece isso, né? Quase nunca o mercado tem uma força para romper logo esse topo daqui. Então, quando o mercado cai muito, ele vai se recuperando, isso é aos poucos. Então, o que eu espero do mercado americano é lateralização. Lateralização. O mercado vai bater na banda de Bollinger superior e vai bater na banda de Bollinger inferior. Por quê? Porque na história a gente não vê o preço rompendo tudo logo após uma grande queda e ele não consegue romper esse topo daqui e disparar, né? Ele pode tentar romper, pode vir aqui tentar romper, voltar, né? Ou ficar nessa região aqui que ele está mesmo, mas ele romper e ir direto é bem difícil, é bem difícil. A gente vê que na história isso não é assim, né? Não é assim, ó, teve uma grande queda, o preço se lateralizou pra caramba, né? Aí só depois que ele teve uma força para romper. E ele rompeu, mas mesmo assim depois caiu um pouquinho, aí depois ele fez um pivô e subiu de novo. Então, na história a gente pode observar esses padrões, né? Que o gráfico ele não vai ter força para romper esses topos. Ó, aqui ele fica um longo período lateralizado, só depois ele rompe, entendeu? Então, isso se repete, porque os padrões gráficos eles se repetem, né? É mais ou menos quando a gente pensa na física. Poxa, precisa de muita força para romper um topo desse daqui, né? Um topo de um gráfico semanal. Precisa de muita força para romper. Então, essa força ela vai sendo exercida. Só que ela não é uma força que é exercida e já consegue romper. Não, é uma força que tem uma resistência muito forte, né? É um topo muito importante. Por quê? Porque é um topo histórico. O gráfico nunca chegou nesse patamar. Então, como é um topo histórico, é um topo mais forte ainda do que um topo normal. Um topo que já foi tentado várias vezes, um toque, ou um topo como esse daqui, que é um topo abaixo do topo histórico. Esse topo aqui é muito mais fácil de ser rompido do que um topo histórico, entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Vamos observar outros gráficos da Coca-Cola aqui, por exemplo. Ó, a Coca-Cola, ela deu uma recuada, tentou romper o topo histórico, aí desabou, né? O que a gente espera da Coca-Cola? Que chegue aqui na média de 200. Como o mercado lá dos Estados Unidos, do S&P 500, ele está lateralizado, tem grande chance de chegar nessa média. Então, a pessoa que vai fazer uma entrada mensal, aguarda chegar nessa média para fazer a entrada mensal, para comprar em preços mais atrativos, né? Para o resultado no longo prazo ser melhor, né? Então a gente espera que aconteça isso, né? Já está num valor adequado? Eu não acho. Eu acho que o valor adequado é próximo da média aqui de 200, tá? O estocástico lento está bem sobrevendido, como a gente pode ver. Vamos ver outra ação da Microsoft. Vamos ver a Microsoft como está. Ó, a Microsoft ainda está num topo lá, ó, tá bem próximo do topo. Aí o cara vai comprar aqui, vai fazer uma entrada aqui? Não, calma, não vai fazer entrada aqui não, entendeu? Tá próximo do topo. Isso aqui provavelmente tá fazendo um topo triplo aqui, tá? Não que esse topo triplo vai dar certo, porque a média de 200 está aqui, né? Mas a gente espera cair mais um pouco para fazer uma entrada. Vai entrar aqui no mercado, no gráfico, tá? Não é bem assim. A gente tem que aguardar as melhores entradas. Vamos ver outra ação.
a Lilly, que é uma farmacêutica. Olha a Lilly. A Lilly também já recuou bem do topo, né? Tá indo para a média de 200. Você vê que a maioria dos gráficos elas estão numa tendência de pegar essa média de 200. Então, para que a pessoa vai entrar antes se todos os gráficos estão indicando que estão indo para a média de 200, né? E o gráfico principal lá, que é o índice S&P 500, está lateralizado. Para que a gente já vai entrar? Se a gente pode pegar o gráfico do índice perto da banda inferior de Bollinger. Para que a gente vai entrar agora no gráfico? Se todas as ações, as principais ações, elas estão indicando que elas estão indo em direção à média de 200 períodos. Então, certas coisas a gente tem que analisar. A gente analisa o gráfico em si, o gráfico como todo, né? E vai analisando ação por ação e vê, realmente está caminhando para a média de 200. Então, é momento de aguardar, fica em caixa, aguarda como aqui no Brasil. Aí quando a gente pensa, os indicadores, os gráficos estão indo para a média de 200. Quando o gráfico for para a média de 200, os indicadores fundamentalistas todos vão indicar que aquela ação ali ela está num preço agradável para realizar uma entrada, né? Não está num preço barato, porque essas ações elas não são mais baratas, né? Baratas essas ações não são mais, né? Porque elas já subiram muito, né? Mas são ações que estão a um preço equilibrado que você pode realizar uma entrada mensal numa ação dessa, né? Então, quando a gente tem ações que estão batendo, né? Estão recuando a partir do topo, recuando bem a partir do topo, é a hora que os indicadores fundamentalistas dizem para a gente: nós estamos realizando a entrada e a ação ela está num valor equilibrado, a gente pode fazer uma entrada, ela está num bom preço para a gente entrar, não está muito barata, né? Mas ela está num valor agradável, num valor em que dá uma margem de erro para a gente conseguir, mesmo se ela cair mais, a gente está equilibrado no mercado, a gente consegue não passar calor, né? Então, quando uma ação está num preço próximo da média de 200 ou batendo nela, os indicadores fundamentalistas estão indicando lá que a ação tá barata, né? Que aqui nos Estados Unidos, como eu já disse, nenhuma ação é barata. Essas ações aqui do S&P 500, as principais, não são mais baratas, né? Elas estão em preços agradáveis, mas baratas elas não são mais, né? Baratas estão as do Brasil, né? Que são em real ali, né? Eu considero baratas ainda. Mas aqui nos Estados Unidos, a gente vai entrar em ações em preços equilibrados, né? E quando o mercado está próximo da média, o preço está legal, está interessante, né, de entrar. Tudo se bate, a análise técnica e a análise fundamentalista. As duas são importantes. Mas se a pessoa quiser apenas utilizar a análise técnica para fazer entradas, ela utiliza. Basta ela entrar numa boa ação, entrar num índice, que é a melhor coisa aqui nos Estados Unidos, entrar em um índice. E não ficar escolhendo ação por ação, mas entrar no índice. Que no índice você engloba tudo. É a economia completa do país, né? E quando o índice vai mal, a maioria das ações também vão mal, né? Quando o índice vai bem, a maioria das ações vão bem. Então, você só investindo no índice, você consegue ter um resultado interessante. Então, pessoal, essa foi a análise dessa semana, tá? Nesse índice que eu gosto muito lá dos Estados Unidos, das ações, né, das empresas. Elas entregam bons resultados sempre, no longo prazo, né? E quando tem uma empresa interessante que sobe muito, né? Por exemplo, a Nvidia, a gente está investindo no índice, né? A gente não fica de fora da Nvidia quando a gente investe no índice, né? Então, quem investiu quando a Nvidia começou a dar muito lucro, óbvio, não no início da Nvidia, né? Não quem comprou lá no início, mas quem investiu lá quando ela começou a subir muito, e ela, mesmo depois de ficar uma grande empresa, ela subiu mais ainda, né? Quem investiu no índice ficou posicionado, né? Por mais que tenha o capital ele é dividido, mas se a gente realizar entradas mensais, a gente acaba participando bem dessa forte alta da Nvidia, por exemplo. São as empresas de tecnologia que hoje elas estão dominando, né? Eu já vi isso antes, e não quer dizer que elas vão continuar dominando, porque uma tecnologia muda e aí outras vão ocupar o espaço dessas empresas. Mas investindo no índice, a gente sempre está negociando as boas empresas, né? As melhores empresas. E por isso que eu gosto do índice americano e recomendo a pessoa que quer investir
no exterior, aplicar no índice que vai ter um resultado interessante, muito interessante. É mais fácil, até às vezes na maioria das vezes tem um resultado até melhor do que aplicar nas ações, né? Isso que diz no livro do John Bogle. Então, um forte abraço para vocês, espero que gostem aí do vídeo e até o próximo vídeo da semana que vem, né?